Gente, o universo Minecraft é realmente incrível, né? Foi muito legal essa oficina. O interessante é que com o Minecraft dá pra gente aprender um monte de coisas, desde matemática até ciências, geografia, história. É uma ferramenta realmente muito legal. E agora, então, continuando com a nossa programação, a gente vai ter uma palestra oferecida pelo Instituto Proa. O nome da palestra é Como Desenvolver o Seu Projeto de Vida. Para isso, eu quero dar muitas boas-vindas ao Fabiano Gonçalves, que é gerente de operações, também a Nayara Martins, que é coordenadora de projetos, e nós vamos contar também com a preciosa mediação da nossa professora do Centro de Mídias, a Sara Rosane Silva Souza. Sejam todos muito bem-vindos. Fabiano, a bola está com você. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer poder compartilhar essa experiência que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos. Eu quero contar um pouquinho rapidamente que eu fui aluno da escola pública durante toda a minha educação básica. Eu estudei basicamente em duas escolas, uma aqui na Zona Norte, uma lá na Zona Sul, na região do Jardim Vaz de Lima, do Capão Redondo. E o nosso tema, eu lembrei disso quando a gente estava planejando essa nossa oficina, porque o nosso tema é projeto de vida. E quando a gente fala de projeto de vida, a gente fala de planejar o futuro, algo que ainda não aconteceu. Mas muitas vezes a gente não sabe nem onde a gente quer chegar. E a nossa proposta hoje é trazer à tona essa discussão não só do projeto de vida, mas da onde a gente pode chegar e que caminhos, que estratégias a gente pode desenvolver para atingir nossos objetivos. Para essa conversa aqui, a gente vai contar com uma especialista, Nayara Martins. Eu vou contar um pouquinho do currículo da Nayara, eu dei um super resumo aqui, porque é um currículo bem extenso, mas a Nayara tem mais de 10 anos de experiência em educação, já atua em grandes instituições, é formada, é pedagoga, pós-graduada em educação especial e design instrucional. Nayara, conta pra gente, por que é importante pensar projeto de vida e o que dá para fazer nessa situação de pandemia? Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, pessoal. Estou super feliz em estar aqui. A gente participou do Movimento Inova no passado, presencialmente, né? E aí o nosso novo cenário agora é online. Mas eu sei que tem aí uma expectativa sempre de falar projetos de vida, o pessoal já conhece um pouco das nossas aulas. Então, hoje eu vou trazer uma perspectiva do que a gente tem feito com o nosso tempo, né? E como que esse tempo impacta no projeto de vida. Principalmente nesse cenário aí que a gente está vivenciando e que nunca passamos por ele. E aí eu queria te perguntar, Fabiano, você anda maratonando alguma coisa? Como que você está aproveitando o seu tempo? Nayara, sabe que quando a gente começou a planejar essa conversa, essa oficina, eu pensei muito, né? Ultimamente eu não estou maratonando muita coisa, não está dando tempo. A gente acaba trabalhando muito mais horas nesse formato. Mas eu gostaria de saber dos jovens, quem estiver aí conectado com a gente, se estiver assistindo alguma coisa interessante, maratonando alguma série, e pode ser uma série de matemática também, aqui nos canais do Centro de Mídias, de projeto de vida, de língua portuguesa, ou alguma outra série, seja em algum streaming, coloca para a gente no nosso chat. Se quiser também, marque toda essa interação na hashtag Movimento Inova. A gente depois vai acompanhar tudo que vocês colocarem por lá. Mas eu não estou maratonando nada. Infelizmente, não está sobrando muito tempo. E você, tem acompanhado alguma coisa? Alguma dica? Eu estou na fase agora... Eu estou numa fase agora maternidade, né? Então, tenho maratonado coisas aí de maternidade. É um momento novo, mas eu também tenho sentido como você. Mesmo a gente fazendo home office, o tempo acaba atropelando a gente, né? Então, acho que a discussão hoje vai ser muito legal justamente por isso. E aí, o nosso objetivo, vou pedir para entrar aí o slide para a gente poder acompanhar dessa oficina hoje, é falar um pouco, né, então, sobre a importância desse tempo que eu já trouxe, apresentar algumas ideias de eletivas. Então, a gente vivenciou algumas coisas entre 2018 e 2019 em algumas escolas regulares e de tempo integral. Então, acho que a gente pode contribuir aí com alguns temas
E esses temas vão ajudar os jovens e os professores, principalmente, né, a elaborarem aí essa continuação do projeto de vida. Acho que incentivar essa reflexão, né, a gente vai atropelando tanto tempo que a gente não para pensar. Então, a proposta hoje da oficina é que a gente tenha um exercício aí, mão na massa, e que a gente pare para pensar um pouco nesse cronograma das nossas 24 horas, tá? Bom, a gente vai fazer uma dinâmica que chama painel do tempo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? E aí, quais são as competências, né? Então, o Instituto, a gente sempre traz, aliado que ao nosso conteúdo, algumas competências. Então, ao final, aí, o que a gente chama de sucesso dessa tarde aqui, desse pequeno encontro nosso? Que a gente consiga planejar as nossas ações, né? Então, vai ser uma competência aí. Executar tarefas. Nossa, Naira, mas é pouco tempo, você vai querer que a gente já saia com isso formado? Que pelo menos vocês pensem, né, nessas ações, que vocês consigam executar, colocar no papel, refletir de fato aí sobre esse tempo no cenário da pandemia. Definir metas pessoais e profissionais também, né? Então, eu falo que é tirar os sonhos do papel e, com isso, a gente seguir com essa elaboração de projeto de vida. Eu sei que muitas escolas já estão trabalhando no projeto de vida, muitas pessoas que estão nos assistindo já conhecem um pouco do nosso material, das nossas aulas. Acho que a gente só vai contribuir aí hoje com uma fatiazinha que é realmente trazendo o tempo como protagonista do nosso encontro, tá? Tem alguma interação já aí, Fabiano, que você quer trazer, comentar? Eu quero comentar aqui, sim. Aqui, olha só, a gente ainda não chegou numa interação, mas eu queria entender um pouco, né, era nesse cenário, aí eu vou fazer aqui, provocar uma interação. Nesse cenário que a gente tem hoje, né, a gente tem uma coisa que ninguém pode ter mais do que outra, que é o tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Qual que é a dica que você tem, imaginando que o tempo ele é limitado, ele é escasso, mas ao mesmo tempo o que a gente faz com ele hoje pode levar a gente para um caminho muito positivo ou um caminho nem tão positivo. Dentro dessas discussões, imaginando que a gente está em casa, né? Todos estão numa situação aí de quarentena ou perto disso. Qual seria a sua dica para a gente começar esse grande projeto de vida, né? Aproveitando essa situação, como é que a gente pode usar o tempo a nosso favor em um cenário como esse? A nossa ação hoje é exatamente nisso, né? E por isso que eu até perguntei, você tem maratonado o quê, né? Apesar de a gente ter trabalhado mais como home office, eu tenho percebido que nem todo mundo está trabalhando. Algumas pessoas têm atividades que precisam ser em loco e pessoais, né? Dentro do ambiente, não pode ser à distância. Então, logo a pessoa está dormindo mais tarde, acordando mais tarde, assistindo 500 séries, e o projeto de vida dela vai passando e ela não está percebendo. Então, acho que, eu vou pedir também para trazerem novamente o slide, acho que quando a gente fala em projeto de vida, eu sempre alio ele ao sonho, né? Então, quando eu tenho um objetivo, quando o meu sonho é maior, eu sempre estou de olho em alcançar esse objetivo e poder realizar esse grande sonho. Então, eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que todo mundo está vivenciando, principalmente os estudantes, que é o Enem. Então, muita gente sonhou em prestar o Enem, né? O Enem estava aí como o maior projeto de vida esse ano. Então, dentro do meu projeto de vida, eu preciso ter uma boa pontuação na prova do Enem, porque eu quero entrar em tal faculdade. E esse sonho, ele foi adiado. Mas não significa que esse projeto de vida vai ser adiado, né? Então, eu continuo tendo uma disciplina, colocando os meus estudos em primeiro lugar, para que eu possa dar continuidade nesse projeto de vida. É muito fácil falar, Nayara, você está falando, mas né, a gente está trancado dentro de casa já faz mais de 100 dias, eu não consigo ter tanta disciplina. E aí, eu acho que a grande dica o sonho é seu, o projeto de vida é seu. Ninguém vai poder realizar por você. Então, acho que quando você pensa, se organiza, tudo tem que caber aí
dentro desses 7 dias, dentro dessas 24 horas. E aí, acho que a oficina vai ajudar um pouquinho nisso, tá? Uma outra coisa que eu queria trazer é que, em tempos de pandemia, a gente é como se freasse um pouco o nosso sonho, né? Então, eu tenho um projeto de vida, mas eu ando procrastinando as minhas atividades, eu ando com preguiça, eu não ando muito animado. Então, a gente também tem alguns fatores que contribuem para que a gente esqueça, né? Eu coloco entre aspas, esqueça esse sonho. E eu acho que o grande exercício agora é esse, é não perder o foco, né? Então, de fato, Fabiano, é bem difícil a gente colocar em prática tudo isso que eu estou falando, que parece ser bem bonito na teoria, mas é o que eu já trouxe. O projeto de vida só depende da gente, né? Então, é isso. Vou pedir para voltar lá na apresentação para a gente poder seguir, tá bom? E aí, se você quiser me trazer alguma coisa, pode me interromper, não tem problema. Eu acho que quando a gente traz o projeto de vida, as eletivas do que a gente vivenciou em 2018 e 2019 complementa muito essa carga horária. Então, a gente tem assuntos em pauta agora que a gente tem vivenciado, como a diversidade, que tem trazido muitos elementos, principalmente para a discussão, porque a gente vai mudar, né? Então, o nosso cenário, provavelmente, nosso projeto de vida, ele vai passar por uma transformação. A gente não vai sair dessa reclusão aí sem ser atingido por nada. Então, a gente tem visto aí, né? A diversidade está super em alta, os movimentos. A gente já tem algumas empresas fazendo processos seletivos pensando nessa diversidade. Então, acho que uma eletiva que eu gostaria de propor aos professores e que os jovens também, né, contribuíssem, é falar sobre diversidade. Eu tenho certeza que isso vai impactar diretamente o projeto de vida de muitos, né? E principalmente algumas escolhas aí. Eu não posso citar, acho que algum nome de empresa, enfim, mas eu tenho acompanhado processos seletivos, por exemplo, de pessoas transgêneros, né? Então, quando em algum momento a gente pensou que um transgênero estaria num banco, né? Dentro de uma área financeira, era muito difícil, era muito distante. A maioria deles trabalham como cabeleireiro, enfim, algumas outras profissões aí que é à mercê da sociedade, né? Mas acho que uma eletiva que traz diversidade, ela acrescenta muito no projeto de vida. Ela te expande e faz você pensar em outras possibilidades que até então a gente ainda não tinha pensado. Um outro assunto que eu acredito aí que vai estar muito em pauta e que vai impactar muito o nosso projeto de vida é o novo cenário que a gente tem no mercado de trabalho. Então, eu não vejo mais todas as empresas com todos os funcionários lá dentro, tendo uma questão do home office dificultada, né? Porque muitas até então nunca tinham feito. Eu acho que a gente tem um novo cenário que impacta diretamente o nosso projeto de vida. Então, por exemplo, eu agora que estou vivendo essa fase aí de me tornar mãe, o home office, ele muda todo o meu trabalho, né? Ele muda toda a minha perspectiva de não estar dentro do escritório, de estar todos os dias me locomovendo. E eu acho que essa é uma discussão também que uma eletiva pode proporcionar bastantes cenários diferentes aí para os jovens refletirem. E por último, acho que a tecnologia. Eu sei que algumas escolas têm muita dificuldade de tratar essa eletiva, porque eu acompanhei, inclusive, né? Algumas não têm computador suficiente, ou não tem internet, mas a gente não vai mais conseguir falar de carreira, principalmente, sem falar das tecnologias. A gente está vivenciando isso, né? Então, muitos de nós, por exemplo, estamos aprendendo a mexer com Zoom, aprendendo a mexer com Teams, aprendendo a mexer com plataformas que a gente até então não precisava. Então, as tecnologias com certeza serão aí um ponto forte que precisam ser pensadas, né, nesse novo projeto de vida aí. E, enfim, que eu acho que uma eletiva também pode... Eu acho que todos esses temas não é só uma eletiva, né? Pode gerar aí algumas eletivas, né? Se você for
entrar em pequenos nichos desses assuntos, eu acho que tem bastante pano para manga aí para os professores trabalharem com os jovens. Tudo bem? Muito legal, né? Muito bacana. Acho que a gente tem aqui ótimas sugestões, tanto para os professores, os jovens olharem para esse mercado de trabalho, mas eu vou compartilhar aqui uma dica para tentar compor esse projeto de vida. Você falou de Enem lá no começo, e isso está muito conectado ao sonho de você ingressar numa faculdade para que você siga uma carreira, né? Então, acho que quando a gente fala de buscar um sonho, de remar em direção a um sonho grande, a gente pode ser que tenha alguns obstáculos, como aparentemente a gente tem esse ano, mas também a gente pode olhar para isso como uma oportunidade. Então, esse tempo maior de estudo, se ele for bem utilizado, ele pode ser muito favorável, né? Então, como você falou, ao invés de maratonar, se usar esse mesmo tempo, e aulas não faltam, conteúdo de boa qualidade não falta, dentro do aplicativo do Centro de Mídias tem ótimos conteúdos, o próprio canal do YouTube do Centro de Mídias tem muita coisa e muito mais pela internet fora, o canal 2.3, né, que é o canal que transmite ao vivo todo esse conteúdo. Então tem muita coisa disponível. Agora, o que vai mudar de quem consegue conquistar um sonho de ingressar na faculdade e depois conquistar sua carreira, para quem não consegue, é muito como que se utiliza esse tempo. Então, a gente está falando aqui de rotinas, de disciplinas, a gente sabe que nem sempre todas as condições são favoráveis, mas se a gente tiver um bom plano de estudos e souber muito bem onde a gente quer chegar, isso vai ajudar bastante, né? O plano, o projeto de vida, ele está aqui para isso. Ele não é algo que a gente faz uma vez e esquece. O projeto de vida, ele vem para ser algo que nos ajude. Se o meu projeto de vida esse ano era e o cenário mudou, né, com a quarentena, com o fechamento físico das escolas, eu tenho que adaptar meu projeto de vida. Mas eu não deixo de tirar o meu sonho grande do lugar onde ele está. Se meu sonho grande era ingressar numa faculdade pelo Enem, conseguir entrar em uma universidade pública ou em uma particular com bolsa, esse sonho muda. O que vai mudar são as estratégias, a forma que eu vou atingir esse sonho. E aí entra muito a vontade e o significado desse sonho, né? Quando a Nayara perguntou lá no começo qual que era o sonho, né, eu vejo muito que a gente não pode desistir disso. E talvez a gente não saiba todo o sonho agora, isso é um ponto importante, mas a gente está no primeiro passo. Poxa, eu sei que eu quero ingressar em uma faculdade. Então, se esse é o seu primeiro objetivo, aproveite todas as oportunidades para te levarem para esse caminho. E sempre que você estiver fazendo alguma outra coisa, a dica que a gente tem aqui pergunte: isso que eu estou fazendo agora contribui para o meu sonho grande? Se a resposta for não, talvez você não tivesse que fazer aquilo naquele momento, né? Se a resposta for sim, faça e faça melhor. Então, quando a gente fala de projeto de vida, é muito do significado das nossas ações no dia a dia, no cotidiano. E esse é um pouco da experiência que a gente vai compartilhar ainda aqui nessa conversa. Mas vamos lá, Nayara, tem mais coisas aqui, deixa eu ver se a gente tem alguma interação. Eu quero provocar uma interação. Quem já tem um projeto de vida definido ou já sabe qual que é o próximo passo? Se você já sabe que curso você quer ingressar na faculdade ou que carreira você quer seguir, coloca no chat, no aplicativo, para a gente depois comentar aqui, ou dando alguma dica, ou contando o que você está fazendo para se aproximar desse sonho grande, ou, enfim, contando uma dificuldade. Compartilha aqui no chat que a gente vai aproveitar essa interação para aproveitar o tempo da Nayara aqui e também pegar algumas dicas. Vai lá, Nayara. Acho que só para acrescentar também, acho que a gente tem vivenciado isso, o projeto de vida ele pode mudar, né? Então, não precisa ser uma coisa definida e estanque. Acho que a quarentena, inclusive, trouxe isso. Muitos projetos aí vão ser mudados, né? Por conta de todo o cenário. Acho que, principalmente, no nosso caso, que a gente trabalha com empregabilidade, né? As vagas vão mudar, todo esse cenário de mercado vai mudar. Então, eu acho que a discussão que é mais importante não perca o foco, não perca o sonho, né? Não deixe que esse momento faça com que você desista
dessa grande realização. E eu até queria que você comentasse um pouco, Fabiano, que a gente estava conversando antes, sobre os cenários das novas empresas, né? Que você estava falando dos metros quadrados vazios, enfim, queria que você contribuísse, contasse um pouco para o pessoal que está assistindo, né? O quanto que a gente já tem vivenciado mudanças aí no mercado de trabalho. Pois é, isso ao mesmo tempo que tem um mercado se abrindo, né? Para quem está acompanhando aí a empregabilidade, o varejo principalmente expandiu o número de vagas, então para quem tem um sonho grande de começar a trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, isso no estado todo de São Paulo, o varejo aumentou muito as oportunidades de trabalho, mas por outro lado, vou falar um pouquinho aqui de São Paulo, que é onde a gente está, a gente tem mais de 30 mil metros quadrados de espaços que não estão sendo utilizados mais, né? Os escritórios estão vazios, isso em uma região só de São Paulo, né? Na região ali da Faria Lima, da Vila Olímpia, que são alguns bairros bem corporativos aqui em São Paulo. Para vocês terem ideia, isso dá mais ou menos 3 campos de futebol. É muito grande isso, é um espaço muito grande. Essas pessoas estão trabalhando de casa. Isso faz a gente questionar se precisava todas essas pessoas estarem tão concentradas em um lugar só, né? 3 campos de futebol é um espaço muito grande. Mas vocês imaginem colocar todas essas pessoas em alguns metros quadrados cheios de prédios, né? Então, isso gera todo o trânsito que a gente tem aqui na capital, o transporte público, por muitas vezes, sobrecarregado. E esse é um novo cenário. Mas a economia, de alguma forma, continua funcionando, né? A gente vem se adaptando. O importante aqui é não sair da sua rota, mas se adaptar. Pode ser que você que está aqui ouvindo a gente seja um professor que precisou se adaptar rapidamente a toda essa conexão, ou uma equipe de escola, um gestor de escola, teve também que mudar aí a sua rotina, ou mesmo o estudante, o seu trabalho, provavelmente, para os estudantes, eu estou falando principalmente, pode ser que não seja como você imaginou que ele seria mais, mas ele continua sendo um trabalho. Então, quando a gente fala de projeto de vida, é muito nessa direção. Se você quer estudar, pode ser que você tenha que estudar um bom tempo online, né? Eu já estudei online bastante tempo, muito antes da gente participar de um cenário, vivenciar um cenário como esse. Mas essa competência que a Nayara trouxe do digital, ela vai ser útil hoje e no futuro. Sempre que a gente fala de mercado de trabalho no futuro, a gente vai olhando para essa curva e olha que as funções mais operacionais vão diminuindo, porque muita coisa vai ser automatizada. Hoje a gente já tem, inclusive, call center, né, que ligam para você com voz de uma pessoa, conseguem uma interação razoavelmente boa. Isso está só no começo, isso ainda vai aumentar muito mais. Quantas pessoas trabalhavam em call center e perderam seus empregos? Mas a culpa não é da tecnologia, né? A tecnologia vem para que a gente faça outras coisas. Então, outras oportunidades vão se abrindo. O importante é a gente ter o foco muito nos estudos. Eu quero reforçar muito isso na gestão do tempo, porque a forma que a gente usa esse tempo vai ser um presente para a gente lá no futuro, né? Ou não, ou pode não ser um presente se a vida estiver sendo jogar e maratonar, né? Ô, Nayara, eu queria que você falasse como é que está o seu tempo hoje? Como é que você está usando as suas horas durante o dia? Dá um exemplo de um dia para a gente. Nossa, está bem corrido. Eu vou fazer melhor, eu vou propor que a gente já faça atividade, porque a gente está com os minutos finais aí, e aí eu comento conforme a gente for colocar a mão na massa, tá? Eu trouxe aqui para a nossa oficina um pequeno exercício, vou pedir aí para subirem no slide, dentro do nosso material que a gente tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Então, a gente faz aquela linha do tempo, né, que eu comentei, sendo que eu queria fazer uma coisa mais caseira mesmo, mais impessoal, para a gente aproveitar esse tempo. Então, eu fiz à mão, né, como está o meu dia, fiz lá um modelinho. Por favor, vou pedir para entrar o slide aí. E aí, eu quero exatamente propor que a gente também faça esse exercício, tanto os professores quanto os jovens, tá? Pensando aí em quanto tempo eu gasto para dormir, né? Então, o Fabiano até falou, como que tá o seu dia, Nayara? Eu trouxe um exemplo, tá? Eu tenho dormido um pouco menos do que tá aí nesse slide,
mas a gente não para pensar. A gente vai vivendo no automático, né? Então, quanto tempo eu gasto para dormir? O quanto tempo eu gasto para comer, né? Eu preciso parar para comer. Então, a gente trabalha essa ferramenta do painel do tempo muito com os estudantes que estão para entrar em vestibulares e que focam muito nos estudos. E muitas vezes esquecem de comer, né? Então, a gente traz aí dentro da dinâmica do painel quanto tempo eu gasto para comer, é importante. Quanto tempo, então, eu tenho dedicado ao meu estudo, né? Nesse exemplo aí eu coloquei 5 horas. Então, eu sei que nesse cenário, talvez as pessoas estejam estudando um pouco menos. Mas lembra que o Enem vai acontecer. Independente de qualquer coisa, ele vai cair. Então, quanto você tem se dedicado para isso, né? Transporte. Aqui dentro da capital, o mínimo que as pessoas levam para se deslocar são 2 horas. Isso, no montante da semana, é muito tempo. Então, tem pessoas, por exemplo, que conseguem fazer uma leitura durante esse trajeto e aproveitam aí, enfim, é mais uma forma de aproveitar esse tempo. Lazer é muito importante, né? Então, quando a gente pensa no nosso projeto de vida, a gente não pode só falar, eu tenho sonho em passar no Enem e prestar uma faculdade. Não, o lazer, a família, os amigos, a gente já entendeu que é muito importante. Hoje a gente, inclusive, teve aí oficinas de socioemocionais. Então, é uma discussão que a gente nem quer entrar, né? Mas é importante que a gente tenha tempo para poder socializar e se dedicar um pouco aí também para as coisas que a gente gosta. E eu coloquei 4 horas, que é aquele tempo que às vezes a gente não contabiliza, mas quando você vê, você fala, nossa, eu perdi 4 horas maratonando aqui essa série, eu perdi 4 horas, né? Claro, não é perder, mas às vezes eu poderia estar reaproveitando de uma outra forma. Então, a minha sugestão, a gente vai subir aí um tempinho para vocês, é que dessa forma bem caseira mesmo, vocês peguem um papel, uma caneta, pensem nesses tempos, tá? Nesse exemplo, eu dividi em porcentagem. Então, peguei lá a calculadora, 100% ao todo, e dividi, né? Não precisa fazer isso agora, a gente não vai ter tempo, mas eu gostaria muito que vocês publicassem, colocassem a hashtag, para depois a gente também poder compartilhar lá no Instagram do Proa e ver quantas pessoas aí pararam um pouquinho para pensar no seu tempo. Chegou bastante interação aqui. Eu quero compartilhar com você. Quando a gente perguntou do sonho grande, né, de onde as pessoas queriam estar, dos jovens queriam estar, a gente recebeu aqui medicina, elétrica, médica pediatra, político, design de games. Tem uma pessoa que tem dúvida entre administração e engenharia. Então, olha que bacana agora, usar esse tempo para tentar falar com pessoas dessas 2 áreas. Eu vou dar uma dica aqui que eu costumo dar bastante. Se você está em dúvida entre 2 coisas ou não tem certeza se é aquilo que você quer ou que realmente você gostaria de fazer, a recomendação é que você agora aproveite esse momento de pandemia que está todo mundo em casa e chame pelo LinkedIn. LinkedIn, para quem não conhece, pesquisa no Google aí depois, é uma rede social do seu perfil profissional. Então, as pessoas, os profissionais estão lá. Procura falar com o engenheiro, procura falar com o administrador, conta que você é um estudante, que está em dúvida sobre qual área seguir, e essa pessoa, eu tenho certeza que você pede para 1, para 2, alguém vai te ajudar com o maior prazer. Acho que todo mundo passou por essa dúvida entre 2 coisas ou mais até. Então, a minha dica aqui é que você explore o LinkedIn para você conseguir falar com pessoas que estão aí já no mercado de trabalho, exercendo as profissões que você tem dúvida. A gente tem aqui escritor, tem mecânico, desenhista, médico ou biólogo, mais um caso aqui de dúvida. Engenheiro espacial, olha que bacana, né? A gente teve recentemente o lançamento do foguete para a SpaceX. Jornalista, olha que bacana. Então, se esses letras, piloto da Força Aérea Brasileira, olha que bacana. Muito bacana. Medicina de novo, medicina veterinária, a gente tem muita coisa. Eu vou te mostrar aqui em primeira mão, Nayara, que você mostrou o seu. Eu aproveitei esses minutinhos aqui enquanto a gente estava preparando, eu fiz aqui o meu
minha gestão do tempo também, fiz com post-its. E eu vou pedir agora para que todo mundo compartilhe nas redes sociais como é que está o seu tempo, né? Coloca a hashtag Movimento Inova nas redes sociais. Eu vou publicar o meu também, vamos compartilhar um pouquinho como é que está o nosso tempo, né? Para a gente poder acompanhar. E esse exercício, a proposta desse exercício, não é que ele seja um exercício só de fazer, é um momento de reflexão. Eu vou dar um exemplo aqui, para mim eu tenho um ponto crítico aqui no meu, que eu vou melhorar na semana que vem. É meu desafio melhorar. Eu tenho trabalhado 12 horas por dia, isso dá 50% do meu dia. Na semana que vem eu quero trabalhar menos, então agora eu vou fazer propositalmente aqui uma reorganização para diminuir um pouquinho. O mesmo serve para vocês. Se vocês olharem que, por exemplo, aqui, lazer, né? O meu tem 2h30 por dia, dá 10%. Poderia ser mais, poderia ser menos. E aí o mesmo serve para vocês nos estudos. Esse exercício que a Nayara propôs não é um exercício que termina quando você faz. Ele só começa quando você faz. A proposta é que você faça esse mapeamento de como é que vocês estão utilizando as horas e pense se essa forma que você está utilizando essas horas te aproximam ou te afastam do seu sonho grande. Então, essa ferramenta vai servir justamente para você visualizar e refletir sobre como é que você está utilizando o seu tempo durante essa quarentena. Mais do que sair daqui com um plano pronto, essa ferramenta vai te ajudar a todo momento refletir sobre de que forma o seu tempo pode ser usado melhor. Olha só, a Giovana, ela dorme 12 horas. 12 horas é o tempo que eu trabalho. O João dorme 8. É bastante tempo, né? 8 ainda vai, né? Mas 12 horas é muito tempo dormindo. E tem muitos sonhos grandes, né? Você falou cursos aí muito difíceis. Então, eu acho que a Giovana pode separar algumas horas desse sono aí para se dedicar mais ao sonho dela. E eu acho que é isso que você trouxe, né? É um exercício que não está feito e pronto. A gente também pode ir alterando, né? Principalmente quando vão chegando mais próximas datas das provas, o pessoal acaba investindo um pouco mais nos estudos e um pouco menos no lazer. Passou essa fase, um pouco mais de lazer e um pouco menos de horas nos estudos. Nayara, eu tenho jovens que a gente trabalhou aí ao longo desses anos nas escolas que faziam o almoço durante o trajeto, comiam realmente. Então, assim, acho que isso durante um tempo, ok, porque todo mundo vai passar por isso, mas comer correndo não é satisfatório para ninguém durante muito tempo, né? Então, é um exercício que a gente vai revisitando. Acho que é uma das dicas finais aí até que eu ia dar guarde as anotações e revisite de tempos em tempos para ver o quanto você está usando o seu tempo, né? A gente escuta muitas pessoas falando assim, eu estou na correria, eu estou sem tempo, mas é uma reflexão que eu, pelo menos, antes de trabalhar com um projeto de vida, nunca tinha me atentado a tanto tempo que eu gastava com coisas que poderiam ser diferentes, né? A gente está chegando no finalzinho, faltam menos de 2 minutos, e o pessoal está pedindo um modelo de novo para eles fazerem essa planilha de gestão do tempo. Então, se puder colocar o slide de novo na tela, quem está assistindo a gente, eu vou dar uma dica, tira um print screen, uma fotografia dessa imagem, né? E pode fazer também diferente. O meu, por exemplo, vocês viram que eu fiz com post-it, mas é basicamente listar, de alguma forma, as suas atividades, de uma forma, quantas horas vocês levam para estudo, quanto tempo vocês levam ali para ajudar em casa, né? Eu sei que muita gente, a rotina mudou em casa, né? Por conta de tudo isso, então às vezes tem que ajudar a cuidar de um irmão mais novo, enfim. Considerem isso também. Publiquem na hashtag Movimento Inova, nas redes sociais diversas que vocês utilizarem. A gente vai olhar todas com muito carinho, vai tentar aprender com vocês também. E reflitam se a forma que vocês estão utilizando o tempo de vocês hoje realmente colabora para construir o futuro que vocês querem para vocês. Eu vou me despedindo por aqui. Eu quero agradecer muito à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, toda a equipe do Centro de Mídias, agradecer ao Instituto Proa por disponibilizar também que a gente participe desse momento de colaborar e compartilhar nossas experiências com vocês. Espero que essa conversa ajude
vocês a construírem caminhos sólidos em direção onde vocês querem chegar. Muito obrigado. Nayara, você fecha. Também queria agradecer bastante aí. É sempre bom falar de projeto de vida, eu gosto muito. Minha dica final é, ao fazer exercício, perceba os tempos que você está procrastinando, tente fazer esse ajuste e a gente aguarda aí a publicação, vou dar uma olhada também em todas as hashtags e a gente compartilha lá depois no nosso Instagram do Proa também, tá bom? Um abraço para todo mundo, um bom final de semana e muito obrigada. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.